Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma escola dominical neste domingo. Eu convido você, meu amado irmão, aqueles que puderem, a curvar a sua cabeça para que nós venhamos fazendo a oração para que o Senhor nosso Deus venha nos revelar a tua palavra. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha nos ensinar. Fala conosco pelo poder que há no nome de Jesus. Todos digam amém. Queridos, chegamos a mais um final de um trimestre. Esse ano verdadeiramente foi um ano bem atípico e a revista a qual eu tenho aplicado para poder ministrar a aula dos irmãos tem como título Ser um Verdadeiro Cristão. E a temática desta manhã é a lição de número 13 e ela tem como título A Bendita Esperança. Nós vamos estar falando sobre esperança. Nesse momento a qual nós estamos vivendo, passando por uma pandemia tão grande, e eu acho que é um tema bem sugestivo para nós falarmos sobre esperança. Quantas pessoas já perderam verdadeiramente a esperança? E aqueles que tiverem a sua Bíblia na sua casa, quando tiverem tempo, por favor, abram a sua Bíblia em Romanos no capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 25. Nós vamos ler somente dois versículos. O versículo de número 18 e o versículo de número 24. Diz assim a carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma, no versículo de número 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo de número 24 diz assim: Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Olha o que Paulo está aplicando aqui dentro desta carta, escrevendo justamente a igreja que está em Roma. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que há de se revelar. Então, meu irmão, você que está assistindo esta aula nesta manhã, eu já quero começar essa aula dizendo para você que existe uma esperança. E a esperança está em Cristo Jesus. E ele disse para que nós não venhamos olhar, ver aquilo que é visível, mas aquilo que é invisível. A nossa esperança, chamado Jesus, vai voltar e vai resgatar a sua igreja pelo poder que há no seu nome. O texto áureo está baseado em Tiago, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O objetivo dessa lição é exercitar a sua fé pelo testemunho do seu descanso futuro. Viver na esperança da conquista da vida eterna com Jesus. Compreender que o céu só se ganha com perseverança. Essa é a palavra de ordem, que nós venhamos perseverar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comentários em palavra introdutória diz assim: Nessa lição estudaremos o seguinte tema: a esperança do cristão em relação à vida futura. A grande pergunta é: aonde passaremos a eternidade? O cristão ele aprende que sua vida neste mundo é passageira e é uma caminhada em direção ao céu, onde passará a eternidade. Para alcançar esse objetivo, ele precisa desprender-se daquilo que é terreno e firmar-se na fé e na esperança das bênçãos vindouras. O tópico número 1 é descrevendo a esperança. A esperança diz respeito a uma expectativa relacionada a uma promessa. Quem tem esperança, mantém-se perseverante e aguarda com veemência aquilo que deseja. Então, querido, que você possa se manter firme na presença do Senhor nosso Deus, em meio a tantas lutas, em tantas dificuldades que nós estamos vivendo, mas aguarde no Senhor, porque nós cremos que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. O que é esperança, afinal de contas? O apóstolo Paulo entendia e com certeza gostaria que todo cristão também entendesse que a glória futura que há de ser revelada aos fiéis
não é comparada às aflições desse mundo. Está em Romanos capítulo 8, versículo 18. Por essa razão, o crente não deve deixar sua esperança desvanecer quando os sofrimentos ou adversidades se apresentam com grande vulto, né? Nós devemos, querido, aguardar no Senhor, porque em 1 Pedro e 2 Pedro, na verdade, no capítulo 3, versículo 3, o apóstolo diz que virá um novo céu e uma nova terra. E é isso que nós estamos aguardando. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Então que nós possamos ser perseverantes, continuar firme nos caminhos do Senhor, não desistir das promessas do Senhor nosso Deus para a nossa vida e para toda a nossa família. Como obter esperança? É uma pergunta. A esperança é fruto da experiência com Cristo. É a comunhão com Deus que faz o crente entender os mistérios ocultos ao homem natural. O conhecimento e a confiança da palavra trazem renovo ao crente desanimado e lhe infundem a esperança de vitórias, até mesmo quando essas parecem impossíveis. Então, meu filho, como se obter essa esperança? Aqui, o escritor já está deixando aqui para nós. A esperança é fruto da experiência com Cristo. Como que nós adquirimos essa experiência com Cristo? Se relacionando com Ele. Não tem como nós termos esperança sem um relacionamento, sem se relacionar verdadeiramente com o Senhor nosso Deus. 1.2.1 A esperança é o alento do cristão. Alento é muito mais que descanso. É força, é ânimo, é sustento, é alimento e inspiração. Muitos crentes só demonstram esperança quando tudo corre bem. Será que você conhece alguma pessoa desse jeito, que só demonstra esperança quando tudo vai bem na sua casa, quando a porta de emprego, as portas estão abertas, quando tem fartura? O autor deixou aqui para nós. Quando tudo está em paz, ele demonstra que tem esperança no Senhor. Porém, quando a tribulação bate à porta, a fé arrefece. A palavra arrefece significa tornar-se frio, sem esperança. E a esperança deixa de ser um alento. Quando isso acontece, a murmuração e a incredulidade ocupam um lugar de destaque. Então, meu irmão, o Senhor, Ele permite que a adversidade venha na nossa vida. A Bíblia diz, está escrito, a palavra diz, no mundo teremos o quê? Só alegria? Não. No mundo teremos o quê? Aflições, teremos lutas, passaremos por dificuldades. E o Senhor que permite essas coisas acontecerem na nossa vida. Porque quando tudo vai bem, eu tenho esperança, eu tenho fé, eu estou firme. Nós estamos findando o ano de 2020. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos não gostaria que 2020 voltasse. É uma data para que nós venhamos a esquecer. Mas muitos, mesmo no meio da dificuldade, conseguiram vencer, conseguiram se superar, conseguiram fazer coisas que nem eles mesmos imaginavam no meio de uma luta, de uma dificuldade tão grande. Muitos empresários fecharam as portas dos seus comércios, das suas indústrias. Muitos irmãos ficaram desempregados e tiveram de, novamente, como que eu poderia dizer? Muitos irmãos, no meio da dificuldade, do desemprego, tiveram que aprender a fazer outras coisas para poder sustentar as suas famílias. Então Deus permitiu tudo isso para que nós possamos manter verdadeiramente a esperança, porque é muito fácil falar que tem esperança no momento que as coisas vão bem. E essa carta foi dirigida a uma igreja, a igreja que estava em Roma. E o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta e estava em Corinto, está escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, para eles não perderem a esperança, continuar firme. E que o alvo deles seja o céu, porque o mesmo Cristo que veio vai voltar para resgatar a sua noiva, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, no momento de dificuldade, meu amado, não murmure, que toda incredulidade caia por terra e que nós venhamos novamente a estar firme com o Senhor nosso Deus nessa caminhada, até o dia do arrebatamento, visando um objetivo eterno. Esse é o nosso objetivo. O nosso alvo é o céu. O objetivo maior do cristão está para além da vida terrena. Pedro comparou-nos a peregrinos e forasteiros neste mundo.
porque viajamos em busca da pátria celestial. Deste modo, nossa visão, coração e desejos devem estar fixados na moradas que Jesus foi preparar. Está em João 14, está lembrado? Do versículo 1, versículo 2 e versículo 3, né? Que o Senhor disse que iria nos preparar lugar. Então nós devemos, querido, estar a nosso alvo, nosso coração direcionado para aquilo que está preparado para a noiva do Cordeiro. Então nós temos que estar firme no Senhor e manter a esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. As recompensas daquele que se mantém firme e com esperança. A esperança no presente. Vamos lá. Enquanto o crente viver nessa terra, ele precisa manter sua subsistência, como qualquer outro ser humano. Em todo o tempo, no entanto, ele poderá apossar-se das promessas de Jesus para o seu cotidiano. O Senhor é fiel àqueles que buscam o seu reino em primeiro lugar. Estão lembrados? Está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busca o Senhor em primeiro lugar, não é isso? E a sua justiça. Ele acrescenta ao seu santo todas as coisas necessárias. Então, meu amado, o Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. Podemos passar por lutas, passamos por dificuldades, mas aquele que coloca em primeiro lugar o reino de Deus, pode ter certeza, a promessa está de pé. O salmista Davi, no Salmo 37, no versículo 25, ele disse mesmo assim: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que nós venhamos manter essa confiança, né, que o salmista Davi tinha, sempre teve no Senhor nosso Deus. Não é pecado desejar prosperidade, isso não é pecado. Você desejar ter uma casa boa, ter um carro bom. Quem não traça metas para alcançar o objetivo? E é necessário você traçar metas para alcançar seus objetivos. Estudar, se qualificar, lutar é fundamental. Quem não sonha com qualidade para si e para os seus, para a sua família? Todos nós queremos dar uma qualidade de vida para todos. O que se constitui em pecado é a ganância, a avareza, a cobiça e a inveja. Isso aí é pecado. O verdadeiro cristão, no entanto, é desprendido. Ele sabe obter as coisas e não coloca o coração nelas. Ele possui como se não possuísse. Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, quando você puder dar uma lida aí na sua casa. Ele sabe que tudo pertence ao Senhor. Ele entende que é apenas um mordomo dos bens que estão em seu poder. O Salmo 24, dá uma lida, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nele habita. Então não é pecado, meu irmão, queremos dar uma vida abençoada para a nossa família. Não, você ter uma casa boa, ter um bom carro, ter uma situação financeira estável para viajar, mas nós não colocamos o nosso coração nisso. Nós temos que saber que tudo que nós temos pertence a Deus. Tem pessoas que se apegam a muitas coisas e dizem, isso é meu. Ele esquece de dizer, foi Deus que te deu. Nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Hoje eu estou nessa posição de pastor. E o pastor é para cuidar de ovelha, daqueles verdadeiramente que são ovelha. Por que, pastor Benedito? Porque a ovelha ouve o seu pastor. Então, se você não ouve o seu pastor, é porque você não é ovelha. E o pastor só foi instituído por causa das ovelhas. Mas chegará um tempo, quando a trombeta de Deus soar e a igreja for arrebatada, eu voltarei para a minha posição. Talvez você está perguntando, qual é, pastor, a sua posição? De ovelha. Porque tudo pertence a Deus. Só existe pastor porque existe ovelha. Que nós venhamos obedecer à voz do Senhor nosso Deus. A esperança do porvir. Olha só. Algumas pessoas têm anunciado uma mensagem fraca, mentirosa, enganosa, em nome do Evangelho. Esses falsos profetas dizem que a vida material de uma pessoa pode mudar de uma hora para outra. Entenda bem isso. Que o pobre se tornará rico, que o desempregado virará empresário, que o que ganha salário mínimo terá condições de adquirir um carro importado e assim por diante. É claro que Jesus abençoa sempre as necessidades e concede conforto e até riqueza a muitos. Mas esta não é a prioridade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Aquele que coloca como prioridade do Evangelho as coisas materiais está desapreciando todo o sacrifício feito por Jesus Cristo. Então Deus pode mudar a nossa história? Pode. De uma pessoa que não tinha nada se tornar rico, como fez com o rei Davi, sim, Deus fez com muitas pessoas, mas o nosso objetivo aqui é Canaã celestial, que a gente não venha colocar o nosso coração nas coisas terrenas, que nós possamos se manter firme em meio à dificuldade. Dá uma olhadinha para trás, vê se o ano que está findando, você não tem motivo para agradecer a Deus. Muitas pessoas, infelizmente, partiram sem esperança da salvação. Talvez eu estou falando para algum irmão que passou pela Covid, venceu a Covid, passou pela chikungunya, venceu a chikungunya e muitas outras enfermidades. Então nós temos motivos de agradecer a Deus. O ano passou, pessoas que passaram no vestibular. Hoje você tem um canudo, você tem um anel no dedo. Lembre-se que tudo isso foi dado pelo poder de Deus para você, para que você possa usar na obra do Senhor, ser abençoado e ser um abençoador da obra do Senhor nosso Deus. Você só possui alguma coisa porque existe um Deus Todo-Poderoso que te capacitou para que você alcançasse essa posição que você está. Talvez estou falando para um empresário, um microempresário. Meu irmão, coloque a sua esperança no Senhor. Deposite a sua esperança no Senhor. Porque, infelizmente, tem pessoas que têm tempo para tudo. Tem tempo para ir para uma festa, tem tempo para andar em tantos lugares, numa feira, mas nunca tem tempo para Jesus. Deposite a sua esperança em Jesus, na casa do Senhor nosso Deus. Esteja com o Senhor nosso Deus. E com certeza, meu irmão, se você for sincero, Deus continuará abençoando a sua vida e toda a sua família. Enquanto você está guerreando, Deus está cuidando dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Está derramando chuva de bênção no meio de toda a sua geração. Chegamos ao final de mais uma escola dominical. Eu quero agradecer a Deus por essa última escola dominical deste ano. Quero fazer aqui alguns agradecimentos, tá? Para nós podermos concluir. Eu quero deixar para você Apocalipse 2, versículo 10, que diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vale, pois, apenas esperar no Senhor." Vamos aguardar, porque João viu um novo céu e uma nova terra. E nós cremos que vamos viver com Cristo para todo sempre e reinaremos com Ele, em nome de Jesus. Quero agradecer aos pastores que se disponibilizaram a estar nos abençoando, nos ajudando, os pastores da nossa igreja do Caminho Pentecostal, que tiraram seu tempo para estar estudando, ministrando a palavra do Senhor, aos irmãos, ao irmão Jefferson do bairro da Penha, que Deus abençoe esse jovem em Cristo Jesus, continue abençoando, ao pastor Valdemar, ao pastor Walter Cunha, que Deus abençoe o pastor Walter Cunha, que se disponibilizou a nos ajudar durante o ano de 2020, e muitos outros colaboradores nos ajudaram, aos membros congregados, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero convidar você, meu amado, você que puder, leve um visitante para estar ouvindo a mensagem hoje à noite. Estará conosco a nossa irmã Priscila Cedro, ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. O culto nessa noite está sob a responsabilidade das heroínas da fé. E eu quero já convidar você também para o culto da virada do dia 31, aqueles que puderem. Passe na igreja, não passe em outro lugar, passe de joelho dobrado, porque nós cremos que o eterno Deus estará abençoando toda a sua casa, toda a sua família. O nosso propósito do mês de dezembro, que já está se encerrando, é agradecer a Deus por tudo. Olha, o planejamento da igreja foi feito muito antes da pandemia. E no final, em dezembro, aqui olha o que está escrito: agradecer a Deus por tudo. E esta lição fala de esperança. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Curve a sua cabeça, vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa escola dominical, pela vida dos teus servos, Senhor, que participaram dessa escola. Senhor, sê com a tua igreja, pelo poder que é no nome de Jesus. Todos digam amém. Vão na força do Senhor.